Boa, rapaziada, tudo certinho aí, senhoras e senhores? Amanhã do gato, tudo bom? Bom, vamos lá então, vacilão. É o seguinte, vamos tentar finalizar nosso roteiro 3 aqui, certo? Tranquilinho, sem maiores pressas, sem correr demais. Então, enquanto você vai colocando o seu nominho aí, por favor, nome, sobrenome e a sua turma nos comentários do grupo do Facebook. Você também pega o seu livro lá, por favor, deixa ele aberto na página 39, que a gente vai usar a página 39. Vamos usar também as imagens da página 42, 43 e 44, certo? Desse jeito. Vamos usar também a 47, perdão. Então, deixa aberto aí, na página 39 por enquanto. É nóis. Então, vamos lá, vamos trabalhar que hoje a cena tá suave. Podemos começar? Então, senhoras e senhores, vambora. Vamos nós e pau no gato. Então a gente tá falando aqui sobre pré-história é uma delícia, muito legal a pré-história. Pena que não dá pra ficar falando o tempo todo. Aliás, eu vou deixar um vídeo depois, mais pra frente, um documentário muito legal, feito pelo History Channel. Gostou do meu inglês? Também não achei uma porcaria. Que vai falar sobre a evolução dos seres humanos, certo? Tudo bem? Não, professor, eu não acredito nisso. Aqui a gente tem evidências, certo? Então, vai ter que discutir, você vai ter que estudar muito para conseguir falar, não, isso é mentira. Mas tá ali, basta ver na página 39, por exemplo, você vê uma ossada de uma preguiça gigante. Preguiça gigante não é aquilo que você sente depois do almoço, também é aquilo, mas era um animal que desapareceu. Por que desapareceu? Porque tinha pouco? Não, porque ele não soube se adaptar ao ambiente. Ele foi muito caçado, era lento, era grande, era dócil, ele não era um animal feroz. Dessa forma ele entrou em extinção. Também era um animal que, com o período da Era do Gelo, começou a faltar alimentos, ele não conseguia se locomover rapidamente para buscar alimentos em outras regiões, não se adaptou, desapareceu. Assim como diversos seres humanos que passaram pela face da Terra. Vale lembrar que você, eu, somos da espécie Homo sapiens sapiens. Nós somos o homem, os seres humanos, que sabemos que sabemos. A gente sabe o que a gente pensa. E nós somos, hoje, por enquanto, a única espécie de seres humanos que existe. Por isso, se você tem algum tipo de preconceito com alguma etnia, chinês, japonês, africano não, nigeriano, angolano, mexicano, você precisa estudar um pouquinho mais e perceber que somos um só, seres humanos, Homo sapiens sapiens. Mas professor, é muito diferente. Mas eu sou diferente da minha irmã. Ela é feia também, bastante, inclusive. Mas é menos do que eu, por exemplo. Já é uma diferença enorme. Bom, vamos lá. Então a gente está falando aqui sobre a pré-história. A gente viu, por exemplo, que a pré-história é dividida em 3 períodos. Nós dividimos a pré-história em Paleolítico, Neolítico e Idade dos Metais. Nós já falamos sobre o Paleolítico, o período em que o ser humano era basicamente um animal que fugia dos seus predadores. Os seres humanos do Paleolítico viviam o tempo todo espertos para não serem caçados. Provavelmente os seres humanos do Paleolítico não comiam carne, ou se comiam carne, eram carniceiros. Provavelmente os seres humanos da pré-história, do período paleolítico, caçadores não eram caçadores, eles eram coletores, eles colhiam o que a natureza oferecia, frutas, legumes, verduras ou restos de outros animais que foram deixados, certo? Eles não sabiam produzir nada, viviam fugindo, no máximo, fazer algumas ferramentas à base de pedra ou madeira ou galhos, certo? De forma bastante tosca, ainda pouco desenvolvido, mas já sabiam fazer algumas ferramentas. Um machado de mão, que é uma pedra com uma ponta, beleza? E já estavam pensando em começar a se organizar. Durante o Paleolítico, o ser humano então começa a se espalhar, fugindo do frio, procurando alimento, se espalhar pelo mundo, sai do coração da África e começa a se espalhar, a correr o mundo inteiro.
durante milhares de anos, é óbvio, certo? Já que o ser humano nesse período vivia pouco também, cerca de 30, 35 anos, no máximo, chutando alto. Eu, aqui, no auge dos meus 39 anos, quase morrendo, acabado, já era um ancião na pré-história. Será que eu estou na pré-história? Bom, seguintes. Só que o ser humano do Paleolítico que vivia desperto para não ser comido por outros animais, ai Jesus, os caras querendo aqui tigre dente de sabre, um leão, uma hiena querendo morder minha orelhinha, ele sem querer descobre uma coisinha. O ser humano do Paleolítico, que vivia do que a natureza oferecia, quer dizer, eram coletores. O ser humano do Paleolítico, que não tinha moradia fixa, eram nômades, viviam caminhando, procurando por alimento, eles não tinham um local para morar. Esses seres humanos descobrem uma coisa sem querer, provavelmente, que vai transformar a vida deles, que a gente já falou sobre isso. É a primeira revolução da pré-história, a revolução do fogo. O ser humano descobre sem querer o fogo e muda completamente a vida desse cara, beleza? Abre aí, por favor, meu querido, se você puder, na página 43, beleza? Bom, o ser humano descobre o fogo. E a partir do momento que ele descobre o fogo, ele começa a usar o fogo a seu favor. Ele vai usar para um monte de coisa, para se aquecer, para cozinhar alimentos que ele não conseguia consumir, para espantar os animais. Começa a usar o fogo para caçar os animais, inclusive, beleza? A gente vai ver isso num vídeo melhor que eu vou deixar aqui mais para o final da semana. E vai tentar também aprender a desenvolver, a fazer o fogo. Não é uma coisa muito fácil. A técnica mais usada está na página 43, que é a técnica de cima, a parte em que o cara faz o fogo esfregando uma madeira na outra. Mas ainda assim, com a mão, como está aí nesse desenho, não era tão fácil, demorava demais. Tinha uma ferramenta bem legal que produziu fogo. Eu também vou deixar um vídeo para vocês de uma ferramenta pré-histórica que os seres humanos no final do Paleolítico usavam para fazer o fogo. E aí que está a pegada. A partir do momento que o ser humano passa a usar o fogo a seu favor, ele vai comer melhor, ele vai dormir melhor, ele vai poder descansar melhor. Isso é muito importante para o desenvolvimento da mente, certo? A gente aprende no momento, nosso aprendizado acontece, as nossas informações fixam dentro dessa cabeça enorme no momento que a gente descansa. Por isso é importante dormir bastante, beleza? Não tanto também, né? Você vai passar 18 horas de estar na cama, pelo amor de Deus, 8 horas, 9 horas já era. E não adianta também dormir 5 horas da manhã e falar, ai mãe, eu preciso dormir 8 horas e acordar 1 hora da tarde. Ah, malandro você. Bom, com o fogo, o ser humano muda de patamar. O ser humano deixa de ser um animal caçado e passa a ser um animal caçador. Ai, estourei, hein? Virou o jogo. Ai, o game virou. E aí, agora, bem melhor alimentado, melhor descansado, protegido e agora habitando áreas que ele não habitava antes, por exemplo, as áreas frias vão poder ser habitadas porque ele tem um fogo para se aquecer, o ser humano deixa de ser um ser vivo do Paleolítico e agora a gente vai ter uma nova fase da pré-história que é o Neolítico, beleza? Que é o que você vai ver aí, por favor, na página 44. 44, boa! Na página 44 você vai ver então comunidades de seres humanos, aí já estão, é só um desenho, não é que os seres humanos eram assim tão bonitinhos e organizados, mas que já com o desenvolvimento do fogo, eles começaram a perceber algumas coisas que a natureza oferecia, começaram a perceber através da observação como a natureza funcionava, os seres humanos então pensam e percebem que é possível você produzir o seu próprio alimento sem esperar a natureza oferecer. Então, em vez de ficar esperando a natureza oferecer os seus frutos, os seres humanos, através da observação, através da experimentação, começa a plantar, começa a criar seus próprios animais. E com isso ele vai desenvolver a agricultura, que é o plantio das coisas para poder comer, e a pecuária, que é a criação de animais para
você se alimentar ou usá-los de alguma forma. Beleza? Tudo bem? Bom, agora o ser humano então, que já desenvolveu demais após a descoberta do fogo, vai passar pela segunda revolução da pré-história, que é quando ele descobre a agricultura, é quando ele descobre, além da agricultura, a pecuária também. Vai criar os animais. Essa é a revolução agropastoril da pré-história, certo? Com isso, o ser humano não precisa mais ficar caminhando procurando por comida. Não precisa mais ficar procurando por animais para caçar, como ele fazia no começo do Neolítico ou começo ou final do Paleolítico. Agora o ser humano ele pode parar porque ele já sabe plantar. Ele precisa só achar uma terra boa. Onde nós vamos ter terras boas para plantar? Ao lado do quê? De rios, água doce, certo? Rios vão deixar ali o leito, as margens dos rios vão ser sempre férteis, vão estar sempre boas para plantio. Por isso, os grupos humanos vão procurar as regiões próximas de rios para começar a se estabelecer ali e fazer os primeiros povoamentos. Então o ser humano, olha que desenvolvimento, vai descobrir a agricultura, vai descobrir a pecuária, vai parar num lugar para viver, então não vai mais ficar caminhando, deixa de ser nômade e passa a ser sedentário, certo? A partir do momento que esses grupos humanos se sedentarizam, quer dizer que eles param num único local para viver, eles vão começar a desenvolver então vilas, cidades, e aí as coisas vão crescendo, beleza? Claro que nós vamos ter uma organização, nós vamos ter comunidades que se organizam na produção, beleza? Tudo bem? E aí a gente vai ter o ser humano desenvolvendo demais no Neolítico, uma coisa bem organizada, bem legal, como está aí na página 44. Mas nós temos um outro pulo, uma outra coisa que vai ajudar demais o ser humano, que é ali na página 47, por favor. É quando o ser humano descobre, sem querer, provavelmente também, que é possível fazer ferramentas não só de pedra, ou de madeira, ou de galhos, ou de argila, de barro, que ele também vai desenvolver. Cara, o ser humano é muito sagaz, ele começa a perceber que é possível fazer peças de barro. Se eu levar esse barro ao fogo, ele endurece e pode armazenar água, e deixa a água fresca, pode armazenar alimentos, e deixa os alimentos por mais tempo, melhores para consumo. Muito louco. Mas aí o ser humano descobre um outro material, além da pedra, além do osso, além da madeira ou da cerâmica. O ser humano descobre que é possível fazer instrumentos com metais, que são muito melhores, mais resistentes, cortam mais e são mais mortíferos, vamos dizer assim. Então essa é a terceira revolução, que é a revolução da siderurgia, ou como alguns falam, da metalurgia, beleza? É quando então os seres humanos da pré-história passam a usar os metais nos seus instrumentos, que aí começa uma nova fase da pré-história, que é a Idade dos Metais. Com a Idade dos Metais, o ser humano vai dar um salto de desenvolvimento, inclusive na agricultura, porque com instrumentos melhores, ferramentas melhores feitas com metais, a agricultura vai aumentar a sua produção ainda mais. Tudo bem? Certinho? Tem alguma pergunta? Tem uma aí. Alguém falou aí. É o seguinte, professor, isso quer dizer então que na Idade dos Metais os seres humanos não faziam mais ferramentas com pedra, nem com ferramentas de madeira e nem ferramentas de barro, certo? Errado. Não. Ao mesmo tempo em que eles começam a descobrir as ferramentas de metais, eles continuam utilizando as outras ferramentas normalmente, certo? Ferramentas de pedra, de osso, de madeira, foram encontradas no mesmo período da Idade dos Metais, beleza? Tudo bem? E com a Idade dos Metais, a produção aumenta demais, o ser humano começa a fazer uma coisa bem interessante. Ele começa, como tem muita produção, sobra mercadoria, eu não consigo consumir tudo que eu tenho, o que eu vou fazer com que isso sobra? Eu vou fazer trocas, eu vou comercializar.
E aí que está a pegada. Surge o comércio, e com o comércio surgem outras necessidades. Mas isso são cenas no próximo capítulo. Beleza? Certo? Então, espero ter ajudado vocês no roteiro 3. Vou deixar para vocês na próxima aula uma coisinha bem legal, um vídeo interessante, alguns vídeos. Beleza? Não deixem de ver. Qualquer dúvida eu estou por aqui. Senhoras e senhores, muito obrigado pela atenção e paciência. Me desculpa se eu não pressionado. Vai de leve na manguaça da Marília aí. Mete uma máscara nessa cara aí, ô vacilão. Fui!